Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 95 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre ecologia, mais especificamente sobre a fragmentação de hábitats. Vamos para o enunciado da questão. A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. E o que é a biodiversidade mesmo? É a variedade de espécies em um determinado ecossistema. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas, mesmo sem terem sido mortas. Diversos componentes da ilha de hábitat, como o tamanho, ou seja, o tamanho da ilha de hábitat, formado a partir da fragmentação de um determinado ambiente natural, que é o que está sendo colocado aqui na questão, irá interferir na dinâmica das espécies daquela ilha, certo? Então, quanto maior o tamanho da ilha, melhor para que essas espécies possam procurar ter uma dinâmica mais adequada naquela ilha, tudo bem? Um outro fator que irá interferir na dinâmica das espécies nas ilhas de hábitat é a heterogeneidade. E o que é a heterogeneidade? Heterogeneidade nada mais é do que a biodiversidade, ou seja, a diversidade de espécies presentes naquela ilha. Quanto maior essa heterogeneidade, melhor para a dinâmica das espécies naquele ambiente. Temos também o seu entorno, ou seja, as áreas que ficam ao redor da ilha, ou seja, quanto mais negativa for a influência desse entorno, pior vai ser para as espécies conviverem ali naquele ambiente, naquela ilha. A sua conectividade, que são mecanismos que proporcionem a ligação de uma ilha a outra, proporcionando o fluxo de espécies, o fluxo de animais de um ambiente para outro. E o efeito de borda, que é a influência dessa borda, dessa área transformada, como a questão coloca aqui no texto, para os animais dentro dessa área que é a ilha de hábitat. Tudo bem? Então, todos esses componentes que eu acabei de falar aqui para vocês são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Então, esses fatores irão influenciar a persistência ou não dessas espécies nessas ilhas, certo? Então, vamos para o comando da questão. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas, que ilhas? As ilhas de hábitats. No texto compreende a. Então, a questão ela é bem clara. Existe um problema que foi a fragmentação de um determinado hábitat natural que formou ilhas de hábitats, que são ilhas da paisagem natural. E isso traz problemas quanto à biodiversidade. Então, a questão quer saber uma medida, uma ação que possa conservar a biodiversidade nessas ilhas. Tudo bem? Então, gente, para que a gente possa analisar as alternativas com bastante propriedade, eu vou fazer aqui um esqueminha para ficar bem mais claro para vocês. Imaginem que eu tenho aqui algumas ilhas que foram formadas devido à fragmentação de uma área maior. Digamos que essa área natural, ela teria essa extensão, certo? Então, essa área maior, imaginem que ela foi desmatada devido à construção de alguma rodovia, de algum vilarejo, para disponibilizar áreas para pecuária, para agricultura. E como consequência disso, formou-se algumas áreas isoladas. E essas áreas isoladas que a gente chama de ilhas de hábitats, certo? Então, esse ambiente aqui, que são as áreas
todo esse ambiente, que são as áreas transformadas, né, que a questão coloca. São áreas que sofreram influência antrópica. Então, aqui eu tenho 3 ilhas, a ilha A, a ilha B e a ilha C. Então, anteriormente, a gente tinha um ecossistema único, e agora nós temos 3 áreas e espécies. Algumas espécies ficaram aqui, outras ficaram aqui, outras ficaram aqui. E isso trouxe um problema quanto à questão da biodiversidade. Isso irá diminuir a biodiversidade, uma vez que eu estou fragmentando hábitats e separando algumas espécies. Um exemplo que a questão dá é a população das onças, né? Que quando separadas, essa população, mesmo que não sejam abatidas, elas podem se extinguir, porque esses animais precisam de áreas mais amplas para que eles possam sobreviver de forma adequada. Então, de que forma, qual seria uma medida para que a gente possa conservar a biodiversidade nessas áreas, a biodiversidade desses ecossistemas? Uma medida bem eficaz para contornar esse problema seria a construção do que a gente conhece como corredores ecológicos. Esses corredores ecológicos irão interligar essas áreas isoladas, proporcionando o fluxo de espécies entre essas ilhas de hábitats. Ou seja, espécies da ilha A poderão se deslocar livremente para B e assim sucessivamente. Então, nós iremos ampliar essa área, esses animais terão áreas maiores para se deslocarem, e isso iria proporcionar também um aumento no fluxo gênico, uma vez que espécies de A poderão se reproduzir com as espécies aqui de B, certo? E isso traria como consequência também um aumento na variabilidade genética e a manutenção da biodiversidade, que é o que a questão pede para a gente. Uma medida que possa conservar a biodiversidade nessas ilhas que foram formadas devido à fragmentação desses hábitats. Certo, gente? Então, agora vamos para as alternativas. Primeiro, vamos recapitular o comando da questão. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a alternativa A, formação de microhábitats? Com certeza não, gente. Imaginem que eu já tenho aqui ilhas que são resultado de fragmentação. Se eu for fragmentar ainda, formar microhábitats em cada uma dessas ilhas, eu vou retomar o problema, eu vou ter mais problema, eu vou fragmentar ainda mais aquela ilha, certo? Prejudicando a biodiversidade ainda mais. Tudo bem? Então não pode ser a alternativa A. A alternativa B, ampliação do efeito de borda? Não. O que é o efeito de borda? O efeito de borda é a influência que as regiões, a área no seu entorno, tem em relação às áreas conservadas aqui na ilha de hábitat. Então, se eu aumento o efeito que essa área do entorno tem na ilha, o que vai acontecer? Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou aumentando o efeito de borda, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo aqui a área natural. Tudo bem? Então, ampliar o efeito de borda, isso vai prejudicar mais ainda a dinâmica dessas espécies nas ilhas. Tudo bem? Então, não pode ser também a alternativa B. A alternativa C, construção de corredores ecológicos? Perfeito, já está aqui o esqueminha que eu fiz para vocês. Então, se eu interligo essas áreas isoladas, eu faço com que essas espécies possam circular por esse ambiente, aumentando a área e proporcionando fluxo gênico, né, um aumento no fluxo gênico, um aumento na variabilidade genética e a conservação da biodiversidade. Então, com certeza, a alternativa correta é a alternativa C de conecta-bio. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas para que a gente possa ver onde está o erro delas. A alternativa D, promoção da sucessão ecológica? Não. A sucessão ecológica ela é indicada em casos de desmatamento. Quando eu tenho uma área que foi desmatada, né, que foi devastada, e eu quero reflorestar aquela área.
Para reflorestar, a gente aplica o que a gente chama de sucessão ecológica, que é quando nessas áreas desmatadas se inserem algumas espécies, como as espécies pioneiras, que são as primeiras que são implantadas. Essas espécies, ao longo, desse processo, elas vão proporcionando um ambiente favorável para que outras espécies possam chegar, até chegar no que a gente chama de clímax, que é quando nós temos as espécies ali muito bem instaladas numa determinada área, certo? Então não pode ser a alternativa D, porque ela é indicada para eventos de desmatamento. A alternativa E, introdução de novas espécies de animais e vegetais? Não, gente. Se a gente introduzir novas espécies nessas áreas, o que vai acontecer? Chegando mais espécies. Essas espécies são espécies exóticas. Elas irão competir com as espécies nativas por alimento, então isso irá aumentar a competição. Elas não têm predadores naturais, então elas vão começar a proliferar de forma desordenada, trazendo um sério problema para o equilíbrio ecológico. Certo? Então não pode ser também a alternativa E. Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa C de conectabio. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se quiserem me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com o maior número de amigos de vocês, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.